Eu encontrei aquela bolsa no chão do ônibus e meu primeiro impulso foi agradecer a Deus. Mas, na verdade, aquele dia me colocou diante do maior medo da minha vida. Meu nome é Henrique, tenho 38 anos e sou pai solteiro do Lucas, um menino de 12 anos que sempre diz que eu sou seu herói. Mal sabe ele quantas vezes eu tremi por dentro para tentar ser. Naquele início de tarde, eu voltava do mercado depois de fazer malabarismos para encaixar as contas do mês. Estava exausto, pensando em como faria para pagar o conserto da geladeira, quando vi a tal bolsa caída debaixo do banco. Era uma peça bonita, pesada, diferente de tudo o que eu poderia comprar na vida. Olhei ao redor. O ônibus estava quase vazio. Peguei a bolsa, abri devagar, e meu coração disparou. Maços de dinheiro, envelopes fechados, cartões, documentos. Depois, contei naquelas notas espalhadas havia 15 mil reais. 15 mil reais. Mais do que eu veria junto em um ano inteiro de esforço. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido, e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Eu respirei fundo. Por um instante, pensei em como aquele dinheiro resolveria todos os meus problemas. Bastava fechar a bolsa, descer em casa, e fingir que nada tinha acontecido. Mas aí eu imaginei o Lucas. Imaginei os olhos dele me olhando com aquele brilho de orgulho. E lembrei da única coisa que eu sempre tentei ensinar: não importa o quanto a vida seja dura, a gente não deve deixar de ser honesto. Desci no ponto seguinte, e fui direto para o terminal. Entreguei a bolsa no Achados e Perdidos, expliquei onde encontrei, e assinei uma ficha simples. A moça olhou para mim, para a bolsa pesada, e para os meus tênis gastos. Ela não disse nada, mas eu vi nos olhos dela que pensou: por que esse homem não ficou com o dinheiro? Voltei para casa sentindo uma mistura estranha de paz e arrependimento. Quando contei ao Lucas, ele abriu um sorriso enorme e falou: pai, você fez o certo. Quem perder esse dinheiro deve estar desesperado. Ele disse aquilo com tanta certeza que meu coração até ficou leve. Eu só não sabia, ninguém sabia quem era a dona da bolsa. E a verdade é que ninguém queria saber. Porque o nome dela já carregava histórias que corriam pela cidade como sussurros. Dona Mirela Vasconcelos, a mulher mais temida da região, empresária poderosa, influência política, dona de metade dos terrenos do centro. E, segundo diziam, ninguém mexia com ela sem pagar um preço. 3 dias depois, enquanto eu lavava roupa no tanque, um carro preto enorme parou na porta da minha casa. O motor desligou devagar. A porta abriu. E desceu uma mulher com salto alto, óculos escuros e expressão dura como se o sol tivesse medo de encostar nela. Ela olhou diretamente para mim e disse, com a voz mais firme que já ouvi: Henrique da Silva? Eu confirmei com um aceno, sentindo as mãos suarem. A bolsa era minha. E você? Nós precisamos conversar. Agora. Naquele instante, senti que minha vida, que já era complicada, estava prestes a entrar num tipo de tempestade que eu jamais imaginei. Eu sequei as mãos na bermuda, tentando não demonstrar o pânico que subia pelo meu peito. A mulher tirou os óculos escuros, e por um momento eu entendi por que tanta gente tinha medo dela. Os olhos eram frios, calculados. Mas havia algo diferente ali, um tipo de urgência que eu não soube decifrar na hora. Entre, ela ordenou, apontando para o carro. Não havia espaço para debate, explicação ou cortesia. Olhei para a porta de casa, onde o Lucas observava tudo com os olhos enormes. Fiz um gesto para ele entrar, mas ela foi mais rápida. Seu filho pode vir junto. O assunto também envolve ele. Meu estômago afundou. Como assim envolvia o Lucas? Eu não fazia ideia do que aquela mulher poderosa poderia querer conosco. A única coisa que eu fiz foi devolver a bolsa. Isso, na minha cabeça, deveria encerrar qualquer tipo de contato. Entramos no carro. O motorista, um homem enorme, silencioso, com o rosto marcado por cicatrizes, fechou a porta com força. A sensação era de que eu estava sendo levado para um lugar onde decisões já estavam tomadas. E eu só precisava aceitar. O carro arrancou, e os vidros escuros criavam a impressão de que estávamos isolados do mundo. Eu puxei o Lucas para perto e sussurrei: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas nem eu acreditava nisso. Dona Mirela cruzou as pernas, ajeitou a bolsa recuperada sobre elas, e enfim falou: você assinou a ficha no terminal. O que fez foi inesperado. Engoli seco.
Eu só devolvi o que não era meu. Ela me encarou como se eu tivesse dito algo estúpido. As pessoas não devolvem 15 mil reais, senhor Henrique. Ninguém faz isso. Eu fiz, respondi baixinho. Lucas apertou a minha mão, com orgulho. Por um instante, ela observou esse gesto. Seus olhos pesados recaíram sobre meu filho, e uma expressão estranha, quase dolorida, cruzou o rosto dela. Mas desapareceu rápido demais para eu ter certeza. O carro parou diante de um prédio enorme no centro. 2 seguranças abriram os portões antes mesmo de descermos. Tudo parecia exagerado, grande demais para alguém como eu. Ao entrar no saguão, me senti ainda menor. Mármore, quadros caros, silêncio. Era como se eu tivesse pisado em outro planeta. O motorista nos guiou até um elevador privativo, e enquanto subíamos, Dona Mirella se virou para mim. Eu quero entender por que você devolveu. Já disse. Comecei, mas ela levantou a mão. Não, eu quero entender de verdade. O elevador abriu no último andar, revelando um escritório com vista para a cidade inteira. Ali dentro, o ar parecia mais frio. Ela caminhou até a mesa, colocou a bolsa sobre o tampo e disse: esse dinheiro era para resolver um problema muito sério. Quando percebi que tinha perdido, achei que alguém tivesse feito isso de propósito. Ela respirou fundo. Eu tenho inimigos. Muitos. E quando descobriram que a bolsa sumiu, culparam a pessoa errada. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem foi culpado? Perguntei. Ela desviou o olhar, como quem carrega um peso invisível. Meu irmão. E ele sumiu desde então. Senti meu coração gelar. Eu não tinha devolvido só dinheiro, eu tinha sem querer mexido em algo muito maior, muito mais perigoso do que qualquer problema que eu já tive na vida. Lucas apertou meu braço e sussurrou: pai, acho que a gente devia ir embora. Eu também achava, mas naquele momento, a porta se abriu com força. Outro segurança entrou apressado e disse: Dona Mirella, eles descobriram que foi ele. Estão vindo para cá. Ela olhou para mim, séria, firme. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu vi medo nos olhos da mulher mais temida da cidade. Henrique, você colocou sua vida em risco. E agora? Eu preciso que você me ajude. Eu não sabia ainda. Mas aquilo era só o começo. A palavra ajude caiu sobre mim como uma pedra. Eu, um pai solteiro que batalhava para pagar o gás, sendo chamado para ajudar uma das mulheres mais poderosas e temidas do estado. Nada daquilo fazia sentido. Mas o olhar dela, aquele olhar dizia que não era exagero, era desespero. Lucas segurou minha mão com força. Ele estava pálido. Do que exatamente estamos falando? Consegui perguntar, embora minha voz tenha falhado um pouco. Dona Mirella caminhou até a janela panorâmica, como se precisasse de fôlego para continuar. A cidade se estendia abaixo de nós, pequena, ocupada demais para imaginar que ali, naquele andar alto, algo perigoso estava prestes a acontecer. Meu irmão, Caio, trabalha comigo desde sempre. Mas nossos negócios, nem todos são simples, ela disse, escolhendo as palavras. E ele foi acusado de pegar essa bolsa? Perguntei. Ela assentiu. Acharam que ele desapareceu com o dinheiro. E agora? Agora querem respostas. Eles quem? Perguntei, mas ela não respondeu. O segurança que tinha entrado avisando do perigo se aproximou. Dona Mirella, os carros estão a 3 quadras. Se a senhora quer evacuar, tem que ser agora. Evacuar? Eu repeti, incrédulo. Isso aqui é um escritório, não um bunker militar. Ela se virou devagar, com o rosto sério, como quem entrega uma verdade difícil. Henrique, quando pessoas poderosas acham que você roubou dinheiro que não roubou, elas não ligam para explicações. E quando descobrem que quem achou e devolveu foi você, vão querer saber por quê. Vão querer saber o que você viu, o que sabe. E vão achar que você está envolvido comigo. Meu sangue gelou. Lucas encostou a cabeça no meu braço, em silêncio. Eu nunca tinha me sentido tão impotente na vida. Então, o que você quer de mim? Perguntei, a voz baixa, quase um sussurro. Dona Mirella aproximou-se. Pela primeira vez, a postura dura dela parecia quebrar, como se a máscara que a cidade inteira temia estivesse vacilando. Você devolveu meu dinheiro mesmo precisando dele. Um homem assim é difícil de encontrar. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que não esteja envolvido nesse jogo sujo. Senti o peso da responsabilidade se apoiar no meu peito como um tijolo molhado. Confiança não garante que eu possa ajudar, respondi.
mas garante que não vai me trair, disse ela, com uma firmeza suave. O segurança abriu um mapa digital sobre a mesa, mostrou o trajeto dos carros que se aproximavam. Se eles chegarem aqui e encontrarem ele e o menino, disse o homem, deixando a frase morrer no ar. Meu coração bateu tão forte que eu quase pude ouvir o som dentro da cabeça. Dona Mirella, eu disse, tentando manter a calma, eu não quero confusão. Eu encontrei a bolsa, devolvi, e só quero ir para casa com meu filho. Ela respirou fundo, encarando-me com uma sinceridade que eu não esperava. Eu quero isso também, mas agora não é seguro voltar para casa. Nem para você, nem para o Lucas. Meu corpo inteiro paralisou. Lucas me olhou, os olhos cheios de medo e confiança ao mesmo tempo. E então, num gesto inesperado, Mirella se abaixou para ficar na altura dele. Lucas, seu pai é um homem raro. Ele fez o certo. E por isso, agora ele está no meio de algo que não deveria estar. Mas eu prometo que vou proteger vocês dois. O menino não respondeu, apenas ecoou um passo, segurando meu braço com força. Precisamos sair por baixo, disse o segurança. A garagem subterrânea dá acesso direto à rua lateral. Um carro sem identificação está esperando. Vamos, Mirella ordenou, já caminhando. Saímos apressados, atravessando corredores silenciosos. No elevador, o ar ficou tão pesado que parecia um quarto pequeno sem janelas. Quando chegamos à garagem, outro segurança se aproximou correndo. Eles cercaram o quarteirão. Não dá para sair pelos fundos. Mirella fechou os olhos por um segundo. Então só sobrou uma opção, ela murmurou. Qual? Perguntei, mas foi Lucas quem apertou minha mão, percebendo antes mesmo de ela responder. Os olhos dela encontraram os meus. Henrique, você vai ter que sair sozinho com o Lucas. Agora. Meu estômago virou. E você? Ela deu um meio sorriso cansado. Eu atraio a atenção deles. É a única forma de vocês escaparem. E antes que eu pudesse protestar, ela colocou a chave de um carro simples, prateado e discreto, na minha mão. Não olhe para trás. Vá para o endereço que está no papel dentro do porta-luvas. Confie em mim. Uma última vez. A porta da garagem tremeu com o impacto de algo do lado de fora. Os gritos ecoaram. O perigo era real. E ali, segurando meu filho e a chave de um carro que não era meu, eu percebi que minha vida tinha acabado de virar um labirinto. E eu nem sabia onde estavam as saídas. O barulho do lado de fora da garagem ficou mais alto, passos apressados, vozes duras, metrô batendo contra metrô. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas, mas sabia que elas não estavam ali para conversar. Mirella me empurrou levemente na direção do carro. Vai, Henrique, agora. Eu não posso deixar você aqui, respondi. Ela respirou fundo. Os olhos dela brilharam com algo que eu jamais imaginei ver: fragilidade. Se você ficar, só piora. Por favor, proteja seu filho. Essas 3 últimas palavras foram a chave. Porque quando alguém toca naquilo que mais amamos, tudo muda. Peguei Lucas pela mão e corremos até o carro prateado estacionado perto de uma coluna. As mãos dele tremiam, e eu tentava parecer forte, mas meu coração parecia tentar explodir dentro do peito. Entramos. Tranquei as portas. Liguei o motor. Antes de arrancar, olhei pelo retrovisor. Mirella estava parada no meio da garagem, imóvel, como se enfrentasse um monstro invisível. Os seguranças dela se espalhavam, preparando-se para o confronto. E eu estava indo embora, deixando a mulher que colocou nossa vida em risco, e ao mesmo tempo tentou salvá-la para trás. Engatei a marcha e saí devagar pela rampa lateral, que dava diretamente para uma rua estreita atrás do prédio. O silêncio repentino foi quase ensurdecedor. Lucas finalmente falou: Pai, a gente vai voltar para casa? Eu hesitei. Não agora, filho. Ele encostou a testa no vidro. Eu estou com medo. Segurei a mão dele por um instante, mesmo dirigindo. Eu também estou, mas enquanto estivermos juntos, dá para enfrentar. Ele fechou os olhos, como se aquilo fosse suficiente. Assim que dobramos a esquina, um grupo de carros pretos passou acelerando em direção ao prédio, todos com vidros escuros, iguais, ameaçadores. Era impossível não tremer. Mirella estava certa, havia uma guerra acontecendo, e eu tinha entrado nela sem querer. Depois de algumas quadras, estacionei em uma rua residencial tranquila, sob uma árvore grande. Precisava respirar, pensar.
Pai, e o endereço que ela falou? Lucas perguntou. Abri o porta-luvas. Havia um envelope amarelo com meu nome escrito, Henrique. O coração apertou. Abri com cuidado. Dentro havia um papel com um endereço simples, escrito à mão. Nada luxuoso, nada suspeito. Apenas, Rua São Clemente, 72 a parte 204. Procure por Sônia. Sônia. Quem era essa mulher? Por que Mirella queria que eu fosse até ela? Antes que eu organizasse meus pensamentos, um celular desconhecido começou a tocar no console entre os bancos. Um celular que eu não coloquei ali. Olhei para Lucas, que arregalou os olhos. Pai, atende logo. Respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Henrique? A voz feminina do outro lado era firme, controlada. Você está com o carro? Quem é você? Sônia, a pessoa com quem você deve falar. Mirella me avisou que você está a caminho. Meu coração acelerou. Você está segura? Perguntei. Por enquanto. Mas você não pode voltar para sua casa. Eles sabem quem você é. A frase caiu sobre mim como gelo. Como assim? Sabem. Eles rastrearam a ficha do terminal. Tem seu nome, seu endereço, e sabem que você devolveu a bolsa. Meu Deus! Murmurei, passando a mão no rosto. E o Lucas? Seu filho é o motivo pelo qual você precisa ser rápido. Vá direto para cá. Eu vou explicar tudo quando chegar. A ligação caiu. Silêncio absoluto dentro do carro. Até que Lucas, com a voz mais baixa que já ouvi, perguntou: Pai, a gente está correndo perigo por causa da honestidade? A pergunta atingiu minha alma. Respirei fundo antes de responder. Filho, honestidade nunca foi o erro. O erro foi o mundo ter gente que não suporta pessoas honestas. Ele soltou o ar devagar, como se aquela resposta doída fosse a única possível. Liguei o carro novamente. O endereço não era longe uns 15 minutos. Mas, enquanto dirigia, comecei a notar algo estranho. 2 carros atrás de nós pareciam manter a mesma distância. Desde a saída da rua principal, meu estômago virou. Lucas percebeu. Tem alguém seguindo a gente? Não olha para trás, pedi. Só fica quietinho. Os carros se aproximaram mais. Um deles emparelhou por alguns segundos, como se quisesse confirmar quem estava dirigindo. Meu corpo inteiro entrou em modo de alerta. O sangue esquentou nas veias. Então, em um impulso que eu nem sabia que tinha, virei bruscamente à direita, entrando em uma rua menor. Depois outra curva, e mais outra. Acelerei. O coração batia tão forte que parecia querer escapar. Pai, cuidado! Lucas gritou. Os carros atrás aumentaram a velocidade. Eu não era motorista de fuga. Eu era um homem comum, com um filho no banco do passageiro e pessoas perigosas atrás de nós. E foi quando, de repente, vi uma moto estacionada atravessada na rua, bloqueando metade da pista. Não dava para desviar totalmente. FRA. O carro derrapou. Lucas se segurou no painel. Antes que eu recuasse, 2 homens desceram da moto, ambos usando jaquetas escuras, rostos cobertos. Um deles apontou diretamente para nós, ordenando: sai do carro, Henrique. Agora, o medo tomou conta do meu corpo. Mas junto dele, nasceu uma chama de proteção, uma força que eu não sabia que tinha. Eu olhei para Lucas, olhei para aqueles homens, e tomei uma decisão que mudaria tudo. O mundo pareceu encolher dentro daquele pequeno trecho de rua. Era como se tudo vida, morte, escolhas, medo tivesse se apertado num espaço estreito onde eu só podia respirar pela metade. 2 homens, uma moto bloqueando a pista, e o olhar apavorado do meu filho me puxando de volta para a realidade. O homem da esquerda deu um passo à frente, batendo no vidro com os nós dos dedos. Sai do carro, Henrique. Agora. Sem fazer graça. Minha garganta secou. Lucas segurou meu braço, tão forte que senti suas unhas na minha pele. Eu podia tentar sair. Podia tentar negociar. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez instinto, talvez desespero, disse que, se eu abrisse aquela porta, eu nunca mais veria meu filho. Respirei fundo, firmei as mãos no volante, e fiz algo que não pensei 2 vezes. Engatei a marcha a ré e acelerei. O carro deu um tranco violento para trás. Os homens xingaram. Ouvi uma batida seca. Um dos carros que nos seguia estava vindo rápido demais, e colidiu na traseira do nosso, arrastando ambos alguns metros. Lucas gritou. O carro balançou como um barco em mar revolto. Pai, segura firme. Eu ordenei, tentando manter o controle.
A adrenalina tomou o lugar do medo. A única coisa que importava era tirar meu filho dali. Joguei o carro para a direita, escapando por uma brecha estreita, entre a moto caída e o meio-fio. O retrovisor quase arrancou ao roçar no poste, mas conseguimos passar. Acelerei com tudo. Atrás, ouvi os motores retomando força. Eles vinham de novo. Pai, eles não vão desistir, Lucas disse, com a voz trêmula. Eu também não. Virei numa avenida mais movimentada. O trânsito era médio, mas suficiente para criar confusão. Entrei de repente numa rua lateral, um caminho que eu nem sabia se levaria ao endereço de Sônia, mas era o que eu tinha. Foi então que o celular no console tocou de novo. O mesmo celular que Sônia tinha usado. Atendi com a respiração ofegante. Henrique, a voz dela veio num sussurro urgente. Você precisa largar o carro. Agora. Eles estão atrás de mim. Eu sei. Eles travaram o rastreador do veículo. Esse carro foi comprometido. O quê? Estacione em um lugar movimentado e entre em algum comércio com seu filho. Não deixe ninguém ver vocês juntos. Me diga onde você está, que eu vou buscar vocês a pé. Procurei pela janela um lugar seguro. Um mercadinho de bairro apareceu na próxima esquina, pequeno, mas cheio de gente entrando e saindo com sacolas. Vai ser ali, falei. 2 minutos depois, estacionei bruscamente. O carro ainda estava ligado quando peguei Lucas pela mão e saí, misturando-nos à movimentação da calçada. Caminhei rápido, sem olhar para trás. Entramos no mercado. O cheiro de frutas, pão e produtos de limpeza me atingiu, trazendo uma sensação estranha de normalidade, como se a vida real estivesse acontecendo ali dentro, enquanto a minha virava um pesadelo. Fui até a seção de congelados, fingindo procurar alguma coisa. Lucas apertava o carrinho de compras como se fosse um escudo. Pai, eu estou tremendo, ele sussurrou. Eu sei, filho, eu sei, mas segura firme. Já vai passar. Demorou cerca de 3 minutos até eu ver uma mulher morena, de cabelos presos num coque simples, entrar no mercado com passos rápidos. Ela me reconheceu de imediato. Aproximou-se, mas sem tocar em nós. Apenas murmurou: sou eu, Sônia. Vamos sair pelos fundos. Fomos atrás dela por um corredor estreito que levava a uma porta metálica. Passamos por funcionários e caixas de papelão empilhadas. Quando cruzamos a porta, estávamos em um beco silencioso que se ligava a outra rua. Sônia caminhou rápido. Eu já ia fazer uma pergunta quando ela se virou de repente e falou: Henrique, Mirella não te contou tudo. Meu coração travou. Como assim? Ela parou, respirou fundo e nos puxou para um canto mais discreto. Aqueles homens não estavam atrás do dinheiro, estavam atrás do irmão dela, Caio, porque Caio desapareceu com algo muito maior do que 15 mil reais. O quê? Perguntei, já imaginando o pior. Documentos, provas, coisas que poderiam colocar muita gente poderosa na cadeia. Lucas arregalou os olhos. Eu senti minhas pernas quase cederem. E você está dizendo que... Comecei. Sim, eles acham que você sabe onde Caio está, ou que Mirella passou isso para você. Mas eu nunca nem vi esse homem. Eu sei, por isso mesmo você está em perigo. Pessoas inocentes são alvos perfeitos porque não tem como se defender. Meu estômago embrulhou. Sônia segurou meu braço e disse: Henrique, Mirella confiou em você, e isso significa que você agora é peça desse jogo, uma peça importante. Eu quase ri de nervoso. Eu sou só um pai. Eu só devolvi uma bolsa que não era minha. E é por isso mesmo que você virou alguém valioso. Pessoas honestas são raras demais nesse mundo, e geralmente são as primeiras a serem quebradas. Um silêncio pesado caiu entre nós. Então ela completou, mais baixo: e tem mais uma coisa. O quê? Perguntei. Mirella não está apenas tentando proteger você. Ela está tentando proteger outra pessoa. Alguém que você ainda não sabe que está ligado a tudo isso. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Quem? Perguntei. Sônia olhou para Lucas. Depois voltou os olhos para mim, séria, como quem segura uma verdade difícil demais. O irmão dela não desapareceu por causa de dinheiro, Henrique. Ele desapareceu por causa de você. E antes que eu pudesse entender, ela fez sinal para que nos abaixássemos. Um carro preto surgia na esquina. Eles tinham nos encontrado de novo. Abaixamos rapidamente atrás de um bloco de lixo reciclado, o cheiro forte de papel molhado subindo no ar. Ouvi o motor do carro desacelerando,
como um predador farejando. O coração do Lucas batia tão rápido que parecia o meu. Sônia manteve a mão no meu ombro, pressionando-me para ficar imóvel. Eles viram a gente? Sussurrei. Ainda não, mas vão ver. Precisamos sair daqui agora. Sônia se levantou rapidamente e apontou para um corredor estreito entre dois prédios. Corremos. O som dos passos ecoava no beco, e eu só conseguia pensar em manter Lucas ao meu lado. Passamos por portas enferrujadas, janelas fechadas, gatos assustados pulando para as calhas. A noite começava a cair, e a luz alaranjada dos postes desenhava sombras longas no chão. Quando chegamos à outra rua, Sônia nos puxou para as escadas de um prédio simples, de fachada descascada. Aqui, rápido. Subimos o primeiro lance quase tropeçando. No segundo, já ouvíamos vozes atrás de nós. No terceiro, Sônia abriu uma porta com uma chave que tirou do bolso. Entramos e ela trancou por dentro, respirando fundo. Era um apartamento pequeno, apertado, mas limpo. Uma mesa com toalha florida, 2 cadeiras, um ventilador antigo. Tudo humilde, mas acolhedor como se fosse um esconderijo improvisado. Lucas finalmente conseguiu falar. Moça, o que está acontecendo com meu pai? Sônia se ajoelhou na frente dele, colocando as mãos nos ombros dele com cuidado. Primeiro, você precisa saber que seu pai é um homem muito corajoso. Não, eu não sou, respondi, ofegante. É sim, porque, mesmo com medo, ele continua andando. Isso é coragem. Lucas baixou os olhos, como se estivesse tentando decidir se acreditava nela. Sônia se levantou, agora olhando diretamente para mim. Precisamos conversar. E você precisa ouvir tudo, mesmo que doa. Meu peito apertou. A senhora disse que o irmão da Mirella desapareceu, por minha causa. Isso não faz sentido. Eu nunca vi esse homem. Nunca falei com ele. Nem sabia que existia. Como isso pode ter a ver comigo? Sônia suspirou. Caio, antes de desaparecer, pediu para Mirella encontrar um homem específico. Quem? Ela me encarou com uma firmeza que me tirou o ar. Você, Henrique. Um silêncio denso tomou o ambiente. Meus ouvidos suniram. Era como se o tempo tivesse parado. Isso é impossível. Eu não conheço esse Caio. Não pessoalmente. Mas ele conhecia você. E vinha te observando há um tempo. Lucas puxou minha mão, assustado. Pai, por quê? Eu não sabia responder. Sônia continuou. Caio descobriu algo muito sério sobre os negócios da família. Algo que colocava a vida dele em risco. Ele sabia que não podia confiar em ninguém ao redor. Ninguém que tivesse algum tipo de rabo preso. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse analisando cada pedaço da minha alma. E então, um dia, ele viu você no mercado. Viu você devolver o troco errado. Viu você pedir desculpas a uma senhora que esbarrou nele. Ele anotou seu nome no crachá de trabalho. Eu me senti zonzo. Ele me viu, sim, e decidiu que, se algo acontecesse com ele, Mirella deveria procurar você. Porque você era o único que não tinha preço. Meu coração bateu forte, dolorido. Lucas me olhava como se estivesse redescobrindo quem eu era. Mas, por que ele desapareceu? Perguntei. Sônia fechou os olhos por um instante, como quem revisita algo sombrio. Caio descobriu documentos que envolvem políticos, empresários e grupos que não têm piedade. Ele tentou alertar Mirella, mas alguém interceptou a mensagem. Ele fugiu, e antes de sumir, deixou um bilhete com o nome de uma única pessoa, Henrique da Silva. Eu levei a mão ao rosto. Nunca na minha vida imaginei ser parte de algo assim. Eu só queria pagar minhas contas, criar meu filho, ser honesto. Você está dizendo que eu fui escolhido por um homem que nunca vi, como uma espécie de último recurso? Sônia assentiu. Sim, você é a única pessoa neste tabuleiro que não está comprada. Isso faz de você o elo mais fraco, mas também a peça mais perigosa para eles. As pernas do Lucas tremiam. Eu puxei para perto. E Mirella? Mirella está tentando ganhar tempo. Ela sabe que, se eles te pegarem, vão achar que você sabe onde Caio está mesmo você não sabendo nada. Eu não sei nada, mas eles não acreditam, e não vão acreditar. Ouvi barulhos no corredor. Passos, vozes distantes. Sônia foi até o óleo mágico. Ainda não são eles. Mas não temos muito tempo. Ela voltou até nós e falou baixo, com urgência. Henrique, você precisa saber da parte mais difícil agora. A parte mais difícil? Eu repeti, incrédulo. Sim,
Caio não deixou só seu nome anotado. Ele deixou outro motivo para Mirella te proteger. Um motivo pessoal. Senti o sangue sumir do rosto. Fala logo, Sônia. Caio. Ela engoliu em seco. Caio acreditava que você poderia ser a única pessoa capaz de salvá-lo, porque ele sabia a verdade sobre você, sobre a sua história, sobre o seu passado. Meu coração congelou. Que verdade? Ela hesitou e essa hesitação doeu mais que qualquer resposta. E finalmente disse: Henrique. Caio descobriu algo sobre o Lucas. Algo que envolve Mirella. Algo que ninguém te contou até hoje. Eu senti minhas mãos tremerem. Lucas engoliu seco. E então, antes que Sônia pudesse terminar a frase, a porta do apartamento tremeu com uma pancada seca. Alguém do lado de fora gritou: Abre! A gente sabe que vocês estão aí. Eu puxei Lucas para trás de mim, meu coração virando aço dentro do peito. A verdade estava na porta, e não dava mais para fugir dela. A porta voltou a estremecer. O batente vibrou como se os parafusos estivessem prestes a ceder. Lucas se encolheu atrás de mim, agarrando o tecido da minha camisa com tanta força que senti seus dedos tremendo. Sônia fez sinal para ficarmos em silêncio. A respiração dela estava curta, mas o olhar seguia afiado, atento, como alguém acostumado a sobreviver nas sombras. Henrique, ela sussurrou, sem tirar os olhos da porta. Ouça, a verdade é dura, mas você precisa ouvir agora. Eles vão arrombar a porta, eu disse, quase perdendo o controle. Vai ser pior se você não souber o que está acontecendo. A madeira vibrou novamente. Um dos homens do lado de fora gritou: Última chance. Abre ou a gente vai entrar de qualquer jeito. Meu coração batia tão alto que eu achava que eles podiam ouvir. Sônia respirou fundo, se virou para mim e falou rápido: Caio não fugiu por causa da Mirella. Ele fugiu por causa do que descobriu sobre você. E sobre o Lucas. Lucas apertou minha mão. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Que verdade é essa? Perguntei, a voz rouca. Ela se aproximou, quase colando o rosto no meu, como se estivesse prestes a soltar um segredo capaz de mudar destinos. Henrique, Mirella sabia da existência do Lucas antes mesmo de você adotá-lo. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Um zunido invadiu meus ouvidos. Isso é impossível. Eu adotei o Lucas quando ele tinha 2 anos. Ninguém sabia de nada. Mirella sabia. Porque a mãe biológica do Lucas trabalhou para a família Vasconcelos. Senti como se tivesse levado um soco. Lucas me olhou, perdido, buscando respostas que eu não tinha. A mãe biológica dele trabalhou com eles? Sim, mas não como funcionária comum. Ela sabia coisas perigosas, coisas que não podiam cair nas mãos erradas. Não, isso não pode ser verdade, murmurei, andando de um lado para outro, tentando respirar. Henrique, a mãe do Lucas foi morta. O mundo parou. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Lucas arregalou os olhos, como se tivesse levado um tiro no coração. O quê? Ele sussurrou, quase sem voz. Eu me ajoelhei e segurei o rosto dele. Filho, eu não sabia. Eu juro que nunca soube. Disseram que ela tinha falecido dias antes de você ir para o abrigo, mas nunca me disseram como. Não foi acidente. Ela foi silenciada. Sônia completou, com a voz baixa e firme. Porque guardava informações que podiam derrubar muita gente. E o Caio? Perguntei, zonzo. Caio era o único que acreditava que a morte dela tinha sido encomendada. Ele investigou, juntou provas, e descobriu 2 coisas. Ela levantou 2 dedos trêmulos. Primeiro, a mãe do Lucas estava tentando fugir e deixar o menino com alguém confiável, você. Meu peito travou. E a segunda? Perguntei. Sônia respirou fundo. A segunda é que Mirella mandou proteger o Lucas em silêncio. Desde o dia em que ele nasceu, antes que eu pudesse reagir, a porta explodiu para dentro. A madeira voou em estilhaços. 2 homens armados invadiram o apartamento com violência. Lucas gritou. Eu o puxei para trás de mim, instintivamente. Sônia sacou algo do bolso, não uma arma mas um pequeno spray. Jogou contra o primeiro homem, que recuou gritando, esfregando os olhos. O segundo avançou. Eu sequer pensei, agarrei uma cadeira e joguei contra ele. A cadeira atingiu o braço dele, derrubando a arma no chão. Corre! Sônia gritou. Peguei Lucas pela mão. Sônia nos guiou para a cozinha. Uma janela pequena dava para um telhado de zinco.
Por aqui, ela ordenou. Eu ajudei Lucas a subir primeiro. Ele escorregou no zinco quente, mas eu o segurei pelo tornozelo. O barulho do metrô ecoou pela madrugada. Atrás de nós, os homens já estavam se recuperando. Sônia ficou na porta, barrando a passagem. Vão, eu seguro. Não, você vai morrer. Gritei. Ela sorriu de lado. Alguém tem que pagar a dívida que Mirella tem com vocês. Vai, a verdade precisa sobreviver. Lucas já estava do lado de fora, me chamando. Eu olhei para Sônia pela última vez e vi em seus olhos a decisão de quem sabia que não haveria retorno. Subi atrás do meu filho. Corremos pelo telhado. Pulamos para um segundo, depois para um terceiro. O som de tiros ecoou dentro do apartamento. Eu engoli o desespero e puxei Lucas com toda a força que tinha. Quando alcançamos a rua paralela, meu corpo tremia inteiro. Lucas chorava silenciosamente, segurando minha mão como se o mundo estivesse desmoronando e estava. No fim da rua, uma figura cambaleava para nós, apoiando-se nos carros estacionados. O farol de um poste iluminou o rosto dela. Era Mirella, extenuada, ferida, sangrando no ombro, mas viva. Ela abriu os braços quando me viu. Henrique, eles estão indo atrás de você e do menino. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu avancei, sem fôlego, com o coração em frangalhos. Mirella, a Sônia. Ela fechou os olhos, como se já soubesse. Eu sei. E então, sem que eu pudesse perguntar mais nada, ela olhou para Lucas com uma intensidade que me deu um frio na espinha. Henrique, chegou a hora de você saber. O Lucas não está ligado a isso por acaso. Ele nunca esteve. Como assim? Perguntei. Ela respirou fundo, o rosto pálido, cansado, mas determinado. A mãe dele não fugiu sozinha. Ela estava tentando salvar o filho de um homem poderoso, alguém que nunca poderia assumir a paternidade. Meu coração parou. Minha cabeça girou. Mirella, o que você está dizendo? Ela tocou meu ombro, firme, e sussurrou. Henrique, o pai biológico do Lucas, é alguém que você sempre esteve mais perto do que imaginava. E antes que ela dissesse o nome, passos ecoaram no fim da rua. Eles tinham nos alcançado. O som dos passos ecoou como tambores de guerra na rua estreita. As sombras dos homens se alongavam sob a luz amarelada dos postes, crescendo, se aproximando. Lucas apertou minha mão até doer. Mirella respirava com dificuldade, mas se manteve firme, como um muro que se recusa a tombar. Precisamos sair daqui, agora, disse ela, tentando me puxar. Mas eu fiquei parado. As palavras dela martelavam dentro do meu peito, latejando. O pai biológico do Lucas é alguém que você sempre esteve mais perto do que imaginava. Mirella, quem é? Perguntei, a voz falhando. Quem é o pai dele? Ela abriu a boca para responder, mas uma voz atrás de nós a interrompeu, uma voz grave, conhecida, que fez minha espinha gelar. Não precisa contar nada, Mirella. Eu mesmo explico. Virei devagar. E quando meus olhos encontraram um homem que se aproximava, minhas pernas quase cederam. Era o motorista dela. O homem enorme, silencioso, sempre à sombra, sempre atrás, sempre observando. Ele agora caminhava sozinho, sem os outros, com as mãos erguidas não em rendição, mas em aviso. Você? Eu sussurrei, incapaz de acreditar. O pai do Lucas. É você? O motorista assentiu. E naquele momento, sem as luzes do carro, sem a postura de segurança, eu vi nele algo que nunca tinha reparado, um olhar cheio de dor e arrependimento. Eu tentei me afastar. Por segurança, a mãe dele sabia que, se meu nome fosse ligado a ela, os dois morreriam. A rua brilhou por um instante, como se tudo tivesse ficado mais claro de repente. Lucas olhou para mim, perdido, sem saber se corria ou se perguntava o que aquilo significava. Por que você nunca procurou meu filho? Perguntei, com a garganta ardendo. O motorista respirou fundo. Porque eu era funcionário da família Vasconcelos, e Caio descobriu que estavam me usando para acobertar negócios sujos. Quando a mãe do Lucas engravidou, ela quis fugir. Eu tentei avisá-la, tentei protegê-la, mas fui tarde demais. Mirella completou, com a voz embargada. Eu descobri que meu próprio irmão ordenou a morte dela. Ele estava desesperado. Achava que ela tinha documentos que iam nos incriminar. Mas quem tinha os documentos era outro homem, um político que está atrás de nós até hoje. De repente, tudo fez sentido. A violência, a perseguição, a fuga de Caio.
A insistência de Mirella em me proteger. A escolha de Caio pelo meu nome. A sombra que rondou minha vida nos últimos dias. E o mais doloroso, Lucas era mais alvo do que eu jamais imaginei. O motorista olhou para Lucas com um olhar quebrado. Eu nunca pude ser seu pai, mas sempre pedi a Deus que alguém bom cuidasse de você. E ele escolheu o melhor homem possível. O peso daquelas palavras caiu sobre meus ombros como chuva quente. Lucas me abraçou. Eu senti seu pequeno corpo tremer. Foi então que o barulho de armas sendo engatilhadas cortou o ar. Na boca da rua, 4 homens surgiram, espalhando-se como predadores. Achamos vocês. Agora acabou. Um deles gritou. Mirella se colocou à frente, mesmo ferida. O motorista deu um passo, protegendo a gente com seu corpo enorme. Vocês não vão encostar neles, ele disse, com firmeza. Sai da frente, grandão, outro respondeu. Não estamos atrás de você. É do menino que a gente precisa. Meu sangue ferveu. Vocês não tocam no meu filho. Lucas começou a chorar. Meu coração queimava, mais forte que o medo. O motorista ergueu as mãos, mas não em rendição. Ele estava olhando para trás deles. E então ouvi um som que eu reconheceria em qualquer lugar. Sirene. Múltiplas. Se aproximando rápido. O homem armado olhou para os lados, irritado. Merda! Quem avisou a polícia? Mirella sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Caio. Todos congelaram. Ela continuou. Meu irmão está vivo. Ele entregou tudo. Todas as provas. E entregou o paradeiro de cada um de vocês. O motorista completou. Eu ajudei ele a escapar no dia em que roubaram a bolsa. Ele só fez parecer que havia fugido. Os homens armados se entreolharam, nervosos. Era tarde demais. Várias viaturas dobraram a esquina, luzes piscando, carros fechando a rua. Policiais desceram apontando armas, ordenando que os homens se rendessem. E ali, no meio do caos, da dor e do medo, eu senti algo que não sentia desde que a história toda começou: alívio. Quando tudo finalmente se acalmou, e os homens foram algemados, Mirella se deixou cair no chão, exausta. O motorista foi levado para atendimento médico, e eu fiquei ajoelhado, abraçando Lucas, sentindo sua respiração quente contra meu peito. Pai, agora acabou? Ele perguntou. Eu respirei fundo, acariciando seus cabelos. Acabou, filho, agora acabou. Mirella, sentada na calçada, olhou para mim com olhos cheios de lágrima. Henrique, obrigada. Você salvou mais vidas do que imagina. Eu balancei a cabeça. Não fui eu. Foi minha vontade de proteger o Lucas. Ela sorriu. E é por isso que Caio confiou tanto em você. Quando amanheceu, a cidade parecia outra. Mais leve, mais justa. Dias depois, recebi uma carta simples, deixada na porta da minha casa. Henrique, obrigado por cuidar da única pessoa pura nesse mundo sujo. Caio. Guardei a carta no meu bolso. E naquele dia, olhando Lucas correr na pracinha, eu entendi algo profundo: a honestidade que me colocou em perigo foi a mesma que salvou meu filho. E talvez tenha salvado muita gente mais. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.